Sabe aquela sensação da chuva chegando? O cheirinho de terra molhada, o barulho das gotas caindo? São experiências que quase todo mundo conhece. Mas o que talvez a gente não pare para pensar é que por trás dessas sensações tão comuns existe uma ciência fascinante que explica como o nosso cérebro interpreta o mundo. Então, que tal a gente mergulhar fundo e desvendar alguns desses mistérios? Olha só, artistas como Virginia Woolf já sacavam há muito tempo essa conexão profunda entre o clima e o que a gente sente por dentro. A chuva, especialmente, parece que tem o poder de ser um gatilho para a gente pensar na vida, sentir uma nostalgia, até uma certa melancolia, sabe? É como se ela refletisse aqueles silêncios e emoções que a gente guarda. E para muita gente, essa conexão é super positiva. Tem até um nome para isso, sabia? Pluviofilia. É a prova de que amar a chuva é uma experiência compartilhada por muitos. Aquele sentimento de conforto e paz que um dia chuvoso pode trazer. Mas de onde vem esse poder todo da chuva? Não é só um sentimento que aparece do nada. Na verdade, é uma combinação bem complexa de estímulos que o nosso cérebro está ali processando. Para a gente entender isso melhor, vamos quebrar essa experiência em partes, começando pelo sentido que talvez seja o mais marcante de todos, o olfato. Aquele aroma, né? Inconfundível. Ele aparece no ar um pouco antes ou logo depois da tempestade. Com certeza um dos cheiros mais fáceis de reconhecer na natureza. Mas o que exatamente a gente está cheirando? O nome científico para esse cheiro de chuva é petricor. E o mais curioso é que ele não vem da água em si. Na verdade, é o resultado de uma reação química que acontece no exato momento em que as gotas de chuva atingem o solo seco. E o principal responsável por esse cheiro todo tem nome: geosmina. É um composto produzido por bactérias que vivem ali, no solo. Então, o que a gente percebe como aquele cheiro fresco de chuva é, na verdade, uma substância orgânica que os micro-organismos liberam. Bem doido, né? E por que a gente gosta tanto desse cheiro? A resposta, olha só, está na nossa evolução. Pensa comigo. Em pequenas quantidades, a geosmina era como um sinal para os nossos antepassados dizendo: «Ei, tem água boa e terra fértil por aqui, essencial para a sobrevivência». Mas, se o cheiro ficasse forte demais, aí o alarme soava ao contrário, indicando que a água podia estar parada, contaminada. Era um verdadeiro sistema de alerta do nosso nariz. E o mais impressionante é que, embora a gente seja bom em detectar a geosmina, nós não estamos sozinhos nessa. No reino animal, essa habilidade vai para outro nível. O rato-canguru, por exemplo, é umas 100 vezes mais sensível que a gente. E os camelos, eles usam esse cheiro para achar água a 80 quilômetros de distância no meio do deserto. Isso só mostra como esse aroma é um sinal vital para a sobrevivência de muitas espécies. Ok, vamos sair do olfato e entrar na audição. O som da chuva, para muita gente, é algo super relaxante. Mas, de novo, tem uma ciência bem interessante por trás desse efeito calmante. Aquele barulhinho constante e suave da chuva se encaixa perfeitamente numa categoria chamada ruído rosa. É um termo técnico mesmo para um tipo bem específico de som. E o legal é que ele é super comum na natureza. A maioria de nós já ouviu falar em ruído branco, né? Aquele que parece uma TV fora do ar, que pode ser até meio irritante. O ruído rosa, por outro lado, é mais equilibrado. Ele tem mais força nas frequências mais graves, o que deixa o som mais profundo, mais suave, tipo o som das ondas do mar ou, claro, o som da chuva. Então, a pergunta é, por que isso relaxa a gente? O ruído rosa funciona como se fosse um cobertor sonoro, sabe? Ele mascara aqueles barulhos repentinos que podem nos assustar ou acordar. E tem mais. Estudos mostram que ele pode ajudar a estabilizar nossas ondas cerebrais, facilitando um sono mais profundo, mais restaurador. E pode até ajudar nosso cérebro a guardar memórias enquanto a gente dorme. Bom, a gente já viu como os nossos sentidos podem trazer conforto, informação. Mas e quando acontece o contrário? E se aqueles mesmos estímulos que acalmam alguns acabam virando uma fonte de estresse para outros? A verdade é que, para algumas pessoas, o mundo sensorial não é um lugar de calma. É um bombardeio constante, que pode ser bem desgastante. E um dos exemplos mais comuns disso é a sensibilidade à luz, principalmente quando ela está ligada à ansiedade. Essa conexão entre ansiedade e sensibilidade à luz é real e bem documentada, não é algo raro. Ambientes com muita luz, tipo supermercados ou escritórios, podem se tornar lugares muito desconfortáveis e acabam piorando ainda mais os sentimentos de ansiedade. Mas por que isso acontece, afinal? Bem, quando a ansiedade dispara, nosso corpo entra no famoso modo de luta ou fuga.
Hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol, invadem nosso sistema, deixando o sistema nervoso em alerta máximo. Nesse estado, nosso cérebro fica mais reativo a tudo, e a luz forte pode ser interpretada quase como uma ameaça, causando um baita desconforto ou até dor. E isso aparece no corpo. Os sintomas podem ir de uma simples tensão nos olhos e dor de cabeça até tontura e distúrbios na visão. Vira um ciclo vicioso difícil de quebrar. A luz causa desconforto, isso aumenta a ansiedade, que por sua vez aumenta ainda mais a sensibilidade à luz. Mas a boa notícia é que quando a gente entende como os nossos sentidos funcionam, podemos aprender a lidar com essas sensibilidades. A gente pode criar ambientes que nos ajudam em vez de nos sobrecarregar. A questão toda é ter mais controle sobre o nosso ambiente sensorial. E a verdade é que qualquer espaço pode ser adaptado para se tornar mais acolhedor. Pequenos ajustes no dia a dia podem fazer uma diferença gigantesca no nosso bem-estar. E não precisa ser nada complicado. Coisas simples como trocar as lâmpadas por umas mais amareladas, usar óculos de sol, colocar um filtro na tela do computador e instalar dimmers para controlar a intensidade da luz são passos práticos e que funcionam muito bem para reduzir o estresse visual. Claro, além de mexer no ambiente, é super importante olhar para a causa do problema. Terapias, um estilo de vida mais saudável e práticas como mindfulness são ferramentas poderosíssimas para ajudar a regular nosso sistema nervoso e diminuir a sensibilidade ao estresse no geral. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Nosso mundo é uma sinfonia de cheiros, sons e luzes que, o tempo todo, estão moldando o nosso humor e nosso bem-estar. Parar um pouco para pensar em como cada sentido nos afeta já é o primeiro passo para criar uma vida mais equilibrada. Então, a pergunta que fica no ar é: qual desses sentidos tem o maior poder sobre cada um de nós?